Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 21 e 22 de março de 2018. Uma semana que tivemos 2 julgamentos concluídos e 2 julgamentos de grande repercussão, né, Karina? Exatamente, William. Considerando que esse ano é ano de eleições, uma matéria que foi julgada inconstitucional, na verdade, uma expressão da lei eleitoral inserida pela mini-reforma em 2015, foi declarada inconstitucional, proibindo o Supremo de que nas campanhas eleitorais as doações sejam feitas sem qualquer tipo de identificação. As chamadas doações ocultas são absolutamente proibidas e inconstitucionais. A lei eleitoral previa essa possibilidade e, com a decisão do Supremo nessa semana, por maioria no plenário, essas doações ocultas não podem estar sem qualquer tipo de identificação. E na quarta-feira, um grande julgamento também que acabou chamando a atenção de todo o Brasil foi o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que pedia ao Supremo Tribunal Federal a modificação do entendimento firmado em um recurso que não teria, em uma decisão que não teria força obrigatória, mas que decidiu que a partir da condenação em segunda instância, a confirmação da sentença penal condenatória em segunda instância, já poderia ser determinada o início da prisão para o cumprimento da pena. Isso porque, na próxima segunda-feira, está pautado para julgamento os embargos de declaração do ex-presidente junto ao TRF da 4ª Região e que, se confirmada a sentença de primeira instância, nesse recurso, nesses embargos de declaração, poderá determinar imediatamente a prisão, seguindo a orientação da jurisprudência do Supremo. Um dos argumentos da defesa é que esse entendimento que foi firmado pelo Supremo, mas sem esse caráter obrigatório a ser seguido pelos demais tribunais, já que não teria força vinculante, violaria o princípio da presunção de inocência e ainda que não haveria motivos para que o ex-presidente, na condição de réu, mesmo confirmada a sentença em segunda instância, fosse efetivamente preso. E com isso, veio o habeas corpus para ser julgado, pautado para a quinta-feira, e os ministros acabaram que não concluiu o julgamento não foi concluído, mas ainda assim, a pedido da defesa, foi deferida a liminar para conceder ao ex-presidente um salvo-conduto, ou seja, a chance, a possibilidade de não ser preso até a conclusão do julgamento deste habeas corpus que foi interrompido essa semana. Então, o julgamento no TRF pode acontecer, caso venha a ser confirmada a sentença, não será expedida a ordem de prisão em razão dessa liminar concedida pelo Supremo no julgamento que está prometido para ser retomado no próximo dia 4 de abril. Vamos olhar mais de perto essa quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar na quarta a ação direta de inconstitucionalidade contra o mecanismo da lei das eleições que permite as chamadas doações ocultas a candidatos. A ação foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a OAB, permitir doações ocultas fere os princípios da transparência e da moralidade. A Procuradoria-Geral da República também considerou que esse tipo de repasse sem qualquer identificação não deve ser permitido e que o julgamento dessa ação garante segurança jurídica para as eleições. Sem as informações necessárias, dentre elas, a identificação dos particulares que contribuíram originariamente para as legendas e também para os candidatos, o processo de prestação de contas perde sua capacidade de documentar a real movimentação financeira, os recursos e dispêndios aplicados nas campanhas eleitorais. O plenário já havia suspendido a possibilidade de doações ocultas por meio de uma liminar em 2015. Nesta quarta-feira, o relator ministro Alexandre de Moraes considerou que esse tipo de doação cria atores invisíveis do poder que pode prejudicar os direitos constitucionais. Cada um arque com as suas responsabilidades. Cada qual tem o dever, se quer doar, de ter o seu nome ligado àquele candidato para quem ele doou. Não há nenhuma justificativa constitucional, racional ou lógica para que haja essa invisibilidade
das doações. Para o ministro Luiz Fux, que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral, a regra deve ser sempre a publicidade e a exceção, o sigilo. Segundo o ministro, permitido a ação oculta inviabiliza o controle social do cidadão. A divulgação dos recursos oferidos pelos partidos e candidatos se revela importante instrumento de análise para os cidadãos eleitores, irradiando-se principalmente sobre dois prismas. No primeiro, de viés positivo, as informações acerca das despesas de campanha, que propiciam a formulação de um juízo adequado, responsável e consciente quando do exercício do sufrágio, notadamente no momento da escolha de seu representante. E no segundo, de viés negativo, possibilita que os eleitores possam censurar, por intermédio do voto, aqueles candidatos que eticamente estejam em dissonância com os valores que ele, cidadão, considera como cardeais. A maioria dos ministros já acompanhou o relator para retirar da lei eleitoral o trecho que coloca como possíveis doações sem identificação do doador. Sem a individualização dos doadores, que consta no dispositivo impugnado, em meu modo de ver, tal como assentou o ministro Alexandre de Moraes, flagrantemente atentatório a um preceito constitucional que deriva precisamente do inciso 3º do artigo 17, que traduz para os partidos políticos a prestação de contas junto à Justiça Eleitoral como preceito e, portanto, uma emanação normativa de caráter vinculante que pressupõe a identificação dos respectivos doadores. É impossível que nós nos acomodemos com um sistema que, na verdade, frauda a representação, sem mencionar um sistema que estimula a proliferação de partidos e compromete a governabilidade. Qualquer presidente da República é refém da negociação fisiológica de 35 partidos, quando não de 513 deputados e 81 senadores. É imprescindível o registro nas prestações de contas da individualização dos doadores nos valores transferidos pelos partidos políticos aos candidatos, como uma exigência de transparência. Nós temos um modelo fortemente oligárquico de financiamento. O que diz a lei? Ela pode mudar, que a doação das empresas era de 2% do faturamento, o que é extremamente alto. Não se fala de lucro, mas se fala de faturamento. Portanto, extremamente alto. Os candidatos informam a transferência, como está no preceito, a transferência verificada, tendo em conta, os partidos. Agora, o partido, ao prestar contas, este sim, para que revele a origem do numerário transferido, simplesmente transferido e não doado, aos candidatos, este sim, ele deve ser explícito quanto à origem do mesmo numerário. E no dia seguinte, na sessão plenária da quinta-feira, o julgamento da ação que tratou das chamadas doações ocultas em campanhas eleitorais voltou à pauta de julgamento. Na sessão desta quinta-feira, o ministro Marco Aurélio, que já tinha votado, pediu para esclarecer um ponto do voto dele. O ministro observou que, quando a doação for uma transferência do partido para o candidato, cabe ao partido divulgar quem são os doadores e não o candidato. Para mim, quando a lei se refere à transferência do partido, não cola essa transferência a necessidade de o candidato que recebe o numerário ter que indicar a origem do dinheiro. Agora, se ele receber diretamente doação, é outra coisa. O ministro Edson Fachin alterou seu voto para considerar todo o dispositivo inconstitucional e não apenas a expressão da lei que diz, sem a individualização dos doadores. Para ser coerente com o que a maioria acaba de indicar, a declaração precisa ser da procedência integral, extirpando o parágrafo 12, não só a expressão final. E eu estou registrando meu voto nesse sentido. Eu estou, portanto, acolhendo integralmente a pretensão do Conselho Federal da OAB.
O decano da Corte, ministro Celso de Mello, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, seguiram o voto da maioria para determinar que é inconstitucional a remessa de recursos para campanhas eleitorais sem nenhuma identificação do doador. Também determinaram que a prestação de contas dessas doações deve ser feita tanto pelos partidos como pelos candidatos. A locução normativa que consagra a doação eleitoral oculta, ora questionada nesta sede de controle concentrado, ao desrespeitar o princípio da transparência, da moralidade, sonegando ao eleitor a possibilidade de conhecer quem são os protagonistas invisíveis que financiam nas sombras as campanhas eleitorais e que elegem, nessa condição, os atores políticos que disputam acesso a mandatos eletivos. Não vejo como manter a parte final que estamos a julgar, a examinar, da expressão sem individualização dos doadores, quer nas prestações de contas dos candidatos, como transferências dos partidos, ou seja, tal como é realçado especialmente pelo ministro Dias Toffoli, na prestação de contas dos candidatos, onde há essa indicação, e dos partidos, onde também haverá de constar essa indicação. A autora da ação foi a AB, né, Karina? E foi uma votação que começou na quarta-feira, terminou só na quinta, mas na quarta já tinha maioria, né? Exatamente. Para quinta-feira, William, só ficaram os votos do ministro Celso de Mello e da ministra Carmen Lúcia, mas que no somar de todos os votos, acabou que todos os ministros concordaram que essas doações, sem qualquer tipo de identificação, violavam o texto da Constituição Federal. O ministro Marco Aurélio, como a gente viu nessa última reportagem, ele não reajustou o voto, ele apenas chamou a atenção para discordar em um ponto. Na lei está determinado que o registro dessas doações pelos partidos políticos deveriam ser feitos na prestação de contas dos candidatos, como transferências dos partidos políticos, e na prestação de contas dos partidos como transferências aos candidatos. Para o ministro Marco Aurélio, quando essa transferência das doações vem do partido político para o candidato, não tem como o candidato identificar o doador, porque o doador ele vai receber diretamente do partido. Então, nesse ponto, ele acabava chamando a atenção para discordar da maioria, mas concordando com essas doações ocultas. Nos outros casos, quando o doador recebe, por exemplo, a doação diretamente para ele, na hora de prestar contas tem que colocar lá essa identificação. E o ministro Edson Fachin, acabou de uma certa forma votando de maneira mais extensiva. Os ministros acabaram declarando inconstitucional apenas o final da expressão do dispositivo questionado pela OAB, julgando inconstitucional aquela parte do parágrafo 12 do artigo 28 da Lei Eleitoral que não permitia a identificação do doador. O ministro Edson Fachin entendeu que todo o parágrafo 12 deveria ser declarado inconstitucional. Então, no somar dos votos, as doações ocultas são inconstitucionais, violam o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, dificulta essa prestação de contas pela Justiça Eleitoral e viola esses dispositivos da Constituição. Portanto, ainda que por maioria, em razão dessas pequenas divergências apresentadas pelo ministro Edson Fachin e o ministro Marco Aurélio, pontualmente nesse caso, os ministros julgaram a ação procedente, entendendo, portanto, da inconstitucionalidade do dispositivo. E ainda na sessão desta quinta-feira, o início do julgamento do habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. É o que você vai ver no próximo bloco. Estamos de volta com plenárias. Na sessão desta quinta-feira, o plenário do STF começou o julgamento do habeas corpus pelo qual a defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, busca evitar a execução provisória da pena a ele imposta a partir do julgamento no TRF da 4ª Região. Do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, manifestantes a favor e contra a prisão após decisão da segunda instância. Do lado de dentro, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedia que ele permaneça em liberdade até que o processo transite em julgado, ou seja, quando já não cabe mais recursos para contestar a condenação de 12 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de não conceder o habeas corpus. Em se tratando de um habeas corpus preventivo, impetrado contra a decisão de liminar
de um magistrado do Superior Tribunal de Justiça, ele é incabível. Quem diz isso não sou eu, é a jurisprudência dessa Corte e de todos os tribunais desse país. Antes de analisar o pedido da defesa, os ministros avaliaram se a Corte deveria aceitar o habeas corpus. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não caberia ao STF julgar esse habeas corpus. Com a matéria submetida a esse tribunal pleno e não tendo havido julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível habeas corpus. Ele foi acompanhado nas preliminares pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. A impetração originária era contra uma decisão liminar. E penso que aqui incide a jurisprudência pacífica que temos adotado, pelo menos na primeira turma, que é a da súmula 691, cuja dicção é a seguinte: não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Essas premissas, elas me fazem manter o entendimento que tenho manifestado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, à unanimidade nesta tarde, está a afirmar a importância do seu papel como guardião da Constituição na defesa da liberdade, que é o núcleo central do constitucionalismo, além da vida e da dignidade humana, e que a divergência de compreensão é exclusivamente quanto à competência para conhecer de habeas corpus em determinadas circunstâncias. Os demais ministros seguiram divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a esse ponto. Para eles, é possível que o plenário julgue o habeas corpus. Para afastar a preliminar. Eu já tive a oportunidade diversas vezes, não só doutrinariamente, mas também em julgamentos na primeira turma, de me posicionar pelo cabimento da impetração. Ou seja, não obstante, como disse o eminente ministro relator, a existência do recurso, de um recurso próprio, recurso ordinário constitucional, me parece que a Constituição abriu aqui uma dupla possibilidade, porque da mesma forma que prevê o recurso ordinário constitucional, a Constituição, no artigo 102, inciso 1º, letra I, ela expressamente traz como competência do Supremo Tribunal Federal processo de julgamento de habeas corpus quando o coator for tribunal superior. Na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Conheço desse HC pela importância da questão envolvida no bojo deste feito. Pensar em um modelo para encapsular a instituição do habeas corpus, isto é extremamente grave, sobretudo no contexto daquilo que se chamou uma Constituição cidadã. Em qualquer das soluções, sempre nelas haverá a preocupação de conferir efetividade a um importantíssimo remédio constitucional que tem por objetivo prevenir lesões ou reparar situações de ofensa à liberdade jurídica das pessoas. Karina, vamos fatiar esse assunto? No primeiro momento, os ministros votaram apenas se era cabível o HC, não é isso? É isso aí, William. Na sessão da quinta-feira, a primeira parte foi destinada para a conclusão do julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade que tratava das doações ocultas. O ministro Celso de Mello votou, logo em seguida, rapidamente, a ministra Carmen. Encerrado esse julgamento, foi chamado o habeas corpus do ex-presidente. Sustentação oral feita pela defesa. Até o final da sessão, por volta de 6 horas, os ministros discutiram
os requisitos de admissibilidade desta ação penal constitucional. Ao contrário do que muitos pensam, o habeas corpus não se trata de um recurso. E esse foi um dos pontos discutidos durante a análise da admissão e do cabimento do habeas corpus. Para a minoria que se formou, seguindo o relator ministro Edson Fachin, há no tribunal um entendimento de que o habeas corpus ele não pode servir como um substituto de um recurso ordinário constitucional, que seria o recurso cabível contra uma decisão liminar proferida por um tribunal superior. Aqui no caso concreto, esse habeas corpus, de acordo com o voto do ministro Edson Fachin e dos ministros que o seguiram e acabaram ficando vencidos, o habeas corpus teria sido proposto como substitutivo desse recurso ordinário constitucional em face de uma decisão monocrática, uma liminar que já havia sido indeferida lá no STJ e que isso não poderia ser analisado no Supremo, porque se trata de uma ação e não de um recurso. Mas os demais ministros acabaram seguindo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acabou entendendo que a Constituição, além de falar do cabimento desse recurso ordinário constitucional, prevê também a possibilidade de ingresso de habeas corpus contra a decisão de tribunal superior. E com base nesse dispositivo, ele acabava entendendo que sim, seria cabível, como a maioria se formou, conhecido, portanto, essa ação, passa-se a análise do mérito, que acabou não sendo realizada na sessão da quarta-feira, em razão de uma ausência justificada do ministro Marco Aurélio, que disse que teria que se ausentar, e acabou que o julgamento foi suspenso, sem análise do mérito, apenas com a análise dessa preliminar. Pois é, Karina, por causa do adiantado da hora, os ministros votaram no sentido de que o mérito do habeas corpus seria julgado na próxima sessão plenária, marcada para o dia 4 de abril, logo depois da Semana Santa. Por causa da suspensão do julgamento, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à Corte o deferimento de cautelar para suspender a implementação de ordem de prisão contra o ex-presidente Lula em decorrência de execução provisória da pena, até que os ministros concluam o julgamento do habeas corpus. Vamos ver os argumentos da defesa e a posição da Procuradoria-Geral da República. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço, então, que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito. Não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento, inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. Pende ainda de julgamento do embargo de declaração e embargos de declaração, inclusive, que podem modificar o que ali está dito, de modo que esse é um habeas corpus pedido preventivamente, no temor de que aquela decisão se mantenha. O pedido foi colocado em votação e, por maioria, foi deferida a cautelar. Vamos rever a proclamação. Proclamo o resultado deferida a liminar para que, até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento, até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. Sim. E que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido, então fica suspenso o julgamento do habeas corpus 152.752 para retomada na primeira sessão deste plenário, às 14 horas do dia 4 de abril de 2018. Karina, como semana que vem temos o feriado da Semana Santa, então teremos que aguardar o dia 4 de abril, né? Como proclamado pela ministra Carmen, decidida no plenário, esse julgamento desse habeas corpus no mérito, e aí sim para analisar o pedido da defesa, só deve ser retomado no dia 4 de abril, quando então esse será o primeiro julgamento da pauta dirigida aqui no plenário. Vamos aguardar qual será o desfecho. Muito bem, então. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado você pela sua companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça, o Plenárias, que está chegando ao seu final.